Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje é LGPD na lata. Falaremos sobre esse assunto de forma simples para que todos entendam e saibam qual é esse tema que tem sido tão falado nas empresas, em escolas, departamentos públicos, repartições públicas, e que é um assunto muito interessante. Mas o que você precisa saber sobre a LGPD? Primeiro, o que é LGPD? Depois, você precisa saber o que é privacidade, dados pessoais, tratamento de dados, bases legais para o tratamento de dados, governança de dados, medidas salvaguarda, programa de governança da privacidade e documentos de sustentação desse programa. LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que logo depois foi criada uma medida provisória, a medida provisória 869, de dezembro de 2018, que visava o adiamento da entrada dessa lei em vigor, porém não foi totalmente aprovada e entre idas e vindas de Congresso, Senado, Câmara, isso acabou se perdendo nesse meio e a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Porém, com alteração que foi a aplicação das sanções ou das multas e das penalidades a partir de agosto de 2021. Mas o que vem a ser privacidade? Como a frase já diz, privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. É literalmente o direito de ser deixado em paz, direito ao anonimato, o direito de ficar escondidinho, sem ninguém te perturbar. Mas, no nosso contexto, nós vamos um pouco mais a fundo nesse tema privacidade. Estamos mostrando aqui agora uma trilha de adequação das empresas ou das pessoas que tratam dados pessoais com a LGPD. Conseguiremos abordar todo o tema num único vídeo? Certamente não. Vamos dar um apanhado geral nesse primeiro vídeo, que será o primeiro de uma sequência, e abordaremos os temas que estão nesse macro fluxo ou macro processo dessa trilha em vídeos sequenciais. Então, nos acompanhe, fique atento às notificações dos novos vídeos que falaremos sobre temas mais específicos, entrando um pouco mais a fundo nessa trilha e na descrição de cada um desses quadros ou dessas tarefas bem coloridinhas que estão aí na tela. Então, o início disso tudo deve ser a definição ou nomeação de um encarregado de dados, que é essa a denominação que ele tem dentro da LGPD. Lá na GDPR, ele é denominado DPO, que é basicamente a mesma figura que é responsável por todo o tratamento de dados pessoais dentro de uma organização. Então, é essa figura que vai realizar várias dessas etapas, ou vai ser o responsável por várias dessas etapas, não sozinho, é claro, mas ele vai encabeçar uma série de ações para adequação da empresa, seja órgão público ou instituição privada, em adequação, ou como alguns preferem dizer, conformidade com a LGPD ou com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então,
vai haver, após a nomeação desse encarregado, a definição de uma estrutura do programa de governança da privacidade, que é o objeto desse projeto de adequação da instituição à LGPD. Então, definir essa estrutura é importantíssimo, a forma que vai ser tratado esse projeto até ele se transformar num programa. Deve ser feita uma avaliação do grau de maturidade em relação a dados pessoais, em relação à proteção de dados pessoais dentro da empresa, como a empresa trata, como ela vê os dados pessoais de seus colaboradores, seus clientes, seus parceiros de negócio. Então, é feita essa avaliação. O alinhamento das definições com a alta gestão, ou seja, você precisa conquistar a alta gestão, fazer com que a alta gestão, ou como alguns preferem chamar, o board, se engaje nessa empreitada, nesse projeto, porque se não houver o engajamento da alta gestão, dificilmente esse projeto vai à frente. Criação de diretrizes de privacidade e segurança da informação. Essas duas áreas, pessoal, devem andar sempre juntas. Mais à frente vocês vão ver por que essas áreas andam sempre juntas, não sozinhas, porque o projeto de LGPD precisa ser um projeto da organização, da empresa, da instituição, como queiram denominar. Então, todo mundo é responsável pela proteção de dados dentro dessa organização. E não só a área de privacidade ou só a área de segurança da informação. Deve ser criado um comitê de privacidade. Esse comitê, ou escritório, área, como queiram chamar, é a estrutura que vai estar apoiando o encarregado de dados, ou apoiando o DPO, nessas atividades de proteção de dados, elaboração de material, treinamentos, culturalização, atendimento às solicitações dos titulares. Nós vamos entender mais à frente quais são essas figuras que são faladas dentro da LGPD. Eu estou falando titular, e titular aqui significa o dono dos dados pessoais, ou seja, a pessoa identificada através daqueles dados, ou seja, que é o dono desses dados pessoais. Esse, no contexto de LGPD, ele é o titular de dados pessoais. Veremos mais figuras, como os agentes de tratamento de dados, que é o controlador, o operador, o titular, como eu disse, a ANPD. Então, mais abaixo, nos próximos vídeos, nós mostraremos como se classificam essas figuras que são descritas na LGPD. Devem ser instituídos focais nas áreas de negócio, ou seja, cada área de negócio deve ter um ou mais focais, que são pessoas indicadas pelos diretores ou gerentes daquela área, chefes de equipe, enfim, para apoiarem esse comitê ou esse encarregado de dados na descoberta e na proteção desses dados. Ninguém conhece melhor os dados pessoais tratados nos processos das áreas de negócio do que as pessoas que trabalham e estão diretamente ligados aos dados pessoais ou aos processos dessas áreas. Então, esses focais devem ser nomeados, instituídos ali, para falar sobre isso e para apoiar esse comitê e esse encarregado de dados sobre essas questões de dados pessoais. A partir daí, as áreas farão um inventário de dados, que é um levantamento de todos os dados pessoais tratados dentro dessa área. Após esse levantamento,
será feita a avaliação de gaps e riscos à privacidade dentro desses processos. Os processos estão redondinhos ou os processos têm alguma lacuna aí, algum gap que possa gerar um vazamento de dados, um compartilhamento indevido, seja dentro de um sistema ou dentro de um processo. A partir daí, serão criados e executadas ações para sanar esses gaps e para mitigar os riscos de violação aos dados pessoais. Paralelamente, a equipe jurídica deve estar também engajada nesse projeto e realizando os ajustes de contrato, apoiando esse encarregado de dados pessoais ou esse DPO com a criação de políticas. Devem ser criados e descritos, mapeados os processos que tratam dados pessoais. Essa parte importantíssima, que é a implantação de medidas de proteção ou medidas salvaguardas desses dados, que vai ser criado ou implantado por essa equipe de sistemas de informação, equipe de infra, então todo um conjunto, mas basicamente a proteção dos dados pessoais será por essa equipe de segurança da informação. O corpo jurídico, juntamente com o encarregado de dados, farão o enquadramento dos dados em bases legais descritas na LGPD, e mais para frente nós vamos ver sobre isso também. Os sites e os aplicativos devem ser ajustados para estarem aderentes à lei. Devem ser definidos mecanismos de comunicação com o titular, ou seja, por onde ele vai fazer as solicitações, por onde ele pode fazer a reclamação, por onde ele pode fazer valer os seus direitos descritos na LGPD. Será criado também o relatório de impacto sobre os dados pessoais tratados dentro das áreas de negócio. Então, isso tudo por processo. Criação de materiais de apoio e de consulta posterior. Lembramos aqui de materiais que devem ser divulgados, como cartilhas de comunicação, tabela de temporalidade do tratamento dos dados, isso é muito importante para consulta e para um rápido retorno às solicitações dos titulares. Treinamentos e culturalização, como eu disse, toda empresa deve estar engajada nesse programa, é um programa da empresa e não de uma área específica, como eu disse. Deve ser realizado um plano de gestão de incidentes, de violação à privacidade, planos de comunicação e um plano de melhoria contínua desse programa de governança da privacidade. Isso termina aqui? Não. Isso é um ciclo contínuo, que quando terminar aqui nesse finalzinho, provavelmente já terão iniciado novos processos, novos programas, novos sistemas. Então, esse ciclo deve ser refeito e a cada ciclo deve ser ajustados toda essa documentação, deve ser feitos treinamentos periódicos, porque pessoas entram e saem da empresa, processos mudam, sistemas mudam, então todo esse ciclo de atividades vai ser contínuo. Nos próximos vídeos, como eu disse, abordaremos esses temas de forma isolada, dando continuidade e falando melhor sobre cada um deles. Nos acompanhem nesses próximos vídeos, curtam, compartilhem, deem sugestões e deixaremos na descrição do vídeo nosso e-mail, como sempre, e vocês podem nos enviar um e-mail com dúvidas e sugestão de novos temas. Obrigado a todos e espero vocês nos próximos vídeos.